Olá, irmãos. Estamos aqui trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus e a mensagem ela vai ser realizada em duas partes. Hoje vamos falar sobre a prática do perdão, dando um exemplo no Evangelho de Mateus, e vocês vão receber amanhã um outro vídeo com a terapia do perdão. Então gostaria de convidá-lo a participar desta nossa mensagem de hoje sobre o perdão como sendo uma prática terapêutica e libertadora. O perdão é algo que nós deveríamos estar sempre praticando, porque foi um instrumento deixado por Deus para que todos nós pudéssemos tirar do nosso coração, da nossa alma, as nossas angústias, as nossas dores e os nossos sofrimentos. E quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo 21. E quero então que você reflita comigo nesta passagem bíblica, e hoje nós estamos fazendo apenas uma introdução sobre este assunto, a prática terapêutica do perdão. Esse texto, ele narra o seguinte: Pedro, então, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Esse valor de 10.000 talentos, ele equivale, né, a uma quantidade em quilos, e haviam talentos naquela época de ouro e de prata que davam somas bastante diferentes. Mas alguém chegando a calcular 10.000 talentos de prata, isso equivaleria a mais ou menos 100 milhões de dólares. E se fosse talentos de ouro, já calcularam entre 4 a 8 bilhões de dólares. Então vejam só, uma quantia muito elevada, muito grande. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então nós temos aqui a história de um homem que devia uma grande quantidade em dinheiro, uma grande fortuna, não tinha como pagar. O Senhor então mandou que que fossem vendidos seus filhos, seus bens, para que saldasse alguma coisa da sua dívida. Mas ele reverenciou aquele Senhor, pediu generosidade e disse: eu te pagarei, né, quando pudesse. E aquele Senhor, então, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, essa prática do perdão é mostrada aqui nesse texto de um homem que devia uma grande quantidade, uma grande fortuna, não tinha como pagar e foi perdoado. Jesus começa a contar essa história, essa parábola, para falar a respeito de como deve ser o perdão, ou seja, os limites, né, que porventura o perdão poderia ter. E agora, aquele homem perdoado, ele sai da presença do seu Senhor, da presença daquele rei. E diz, continuando o texto, ele diz o seguinte: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, né? Em algumas traduções traz 100 denários.
e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Ele havia sido perdoado de uma grande dívida há poucos instantes. Agora, quando ele sai da presença do Senhor, ele encontra um companheiro que também estava devendo 100 denários, ou seja, 100 dinheiros a ele. Um denário, naquela época, equivalia a um dia de trabalho. Então, seria o equivalente a um dia de um trabalhador, né? O que ele receberia naquele dia seria, então, um denário. 100 denários seria 3 meses e meio, mais ou menos, de trabalho. Era o que esse homem devia a esse companheiro seu. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Vejam só, as mesmas palavras que o outro havia dito ao seu senhor, ao qual ele devia essa grande fortuna. Agora, aquele pobre trabalhador, que também estava devendo a ele cobra essa dívida e ele não perdoa. Diz o texto: ele, porém, não quis, ou seja, não quis perdoar. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele havia sido perdoado, mas ele não queria praticar o perdão. O que acontece muitas vezes na nossa vida é exatamente isso. Nós somos perdoados dos nossos pecados, mas quando alguém erra conosco, temos dificuldade para perdoar. Deus perdoa todos os nossos pecados e nós temos dificuldades para perdoar alguns erros, alguns pecados, algumas falhas de nossos irmãos. Então, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, sempre tem alguém observando, né? Não são fofoqueiros, são pessoas que estão olhando para nós, vendo a nossa vida, e eles acabaram de ver, de presenciar um homem que devia uma grande fortuna ser perdoado, ser perdoado da sua dívida. E agora, esse mesmo homem que havia sido perdoado da sua grande dívida, ele tem dificuldades para perdoar um pequeno devedor. E as pessoas que assistiram àquela cena foram declarar ao seu senhor o que havia acontecido. E o resultado foi o seguinte: então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essa é a grande pergunta. É uma pergunta que Deus faz a cada um de nós. Deus, ele nos perdoa de todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros. E nós temos dificuldades para perdoar os nossos irmãos, nas suas pequenas falhas, nos seus pequenos erros. Não deveríamos nós, que fomos perdoados, fazer o mesmo? Não deveríamos nós agir da mesma forma, da mesma maneira? E o que aconteceu? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse texto que nós acabamos de ler é uma parábola, ou seja, é uma história que Jesus contou que poderia ter acontecido realmente ou não. Ele usa então como ilustração aqui. O fato é que esse homem, ele foi entregue aos atormentadores, até que pagasse a sua dívida, ou seja, até que aprendesse também, né, a perdoar pelo menos.
Por ele não ter perdoado, ele foi entregue aos atormentadores. E o princípio é o mesmo na nossa vida. Quando você não perdoa uma pessoa, você também é entregue aos atormentadores. E os atormentadores não são pessoas que vêm de fora. Os atormentadores são aqueles sentimentos que ficam dentro de nós. São eles que nos atormentam. Esses atormentadores da parábola de Jesus não são seres humanos fictícios ou imaginários ou até mesmo reais. Esses atormentadores é a nossa própria consciência, é o nosso próprio eu, é a nossa alma que fica atormentada pela falta de perdão. É aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor que você guardou no seu coração. Eu pergunto, isso está atormentando você? Aquele sentimento negativo que está dentro do seu coração está atormentando você? Aquela palavra, aquela raiva, aquele ódio que você sentiu quando você foi traído, quando houve a separação ou quando ocorreu alguma coisa que você não gostou? Alguém fez alguma coisa que você ficou chateado? E você guarda esse rancor? Você não perdoou? Você está sendo entregue aos atormentadores da sua própria consciência, da sua própria alma. Então, é isso que Deus faz conosco. Ele nos entrega a esses atormentadores da nossa consciência e da nossa alma, quando nós não perdoamos. Um grande número de pessoas hoje estão doentes, estão maus, estão com depressão, ansiedade, angústia, preocupação, guardando ódio, raiva dentro deles mesmos. Não perdoaram. E pela falta do perdão, pela falta desse perdão, eles estão sendo atormentados pelas suas próprias consciências. Se você não praticar o perdão, você também será atormentado. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: você quer se livrar disso? Você quer ter uma alma leve, tranquila? Eu vou fazer com você a terapia do perdão. Você quer fazer? Se você deseja fazer essa terapia do perdão, aguarde o próximo vídeo. Nós vamos postá-lo logo mais ou amanhã. E você poderá fazer conosco a terapia bíblica do perdão. Que Deus te abençoe, te guarde. Eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos, ore comigo. Eu quero orar por você. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado porque Tu nos destes, através da Tua graça, do Teu amor, o perdão para os nossos pecados, para as nossas falhas, para as nossas transgressões. E nós queremos, neste momento, aprender na Tua palavra como também podemos perdoar, como podemos arrancar esse mal de dentro de nós, a raiva, o ódio, a ira, o rancor, todos os sentimentos negativos que perturbam a vida de cada pessoa. Dá-nos, ó Deus, esta libertação, dá-nos esta cura deste sentimento maldito que tem atormentado a vida de todas as pessoas. E que através da Tua palavra, todos possam ser abençoados por Ti. É o que nós te rogamos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, aguarde o nosso próximo vídeo, que já vai estar chegando a você daqui a pouco.